Crítica comentada. Pobres Criaturas de Yorgos Lanthimos, o último filme do Oscar que faltava pra mim assistir. Chegou, consegui assistir, mas antes de começar aqui, apesar do nosso vamos de novo, começar de novo. Pobres Criaturas de Yorgos Lanthimos, o último filme que faltava pra eu assistir ao Oscar. Na nossa leitura comentada, de crítica comentada aqui. Mas apesar do nosso quadro se chamar Crítica Comentada, esse aqui em específico, eu não fiz exatamente uma crítica. Eu fiz um comentário onde eu trago alguns pareceres sobre a posição de Poor Things no cinema contemporâneo. Como Poor Things reage a esse cinema contemporâneo de alguma forma. Eu não analisei mais especificamente o filme em si, apesar de, claro, evidentemente, durante essa minha explanação, eu também falando sobre o filme. Então, Poor Things, ou Pobres Criaturas, de Yorgos Lanthimos. E, gente, 3,5. Mas quem se importa com estrelinha é astrólogo, e o astrólogo mais famoso do Brasil está morto. E mais do que isso, gente, pelo amor de Deus, eu postei o textinho lá no meu Twitter, postei no meu Letterboxd, e a galera tá empolvorosa porque eu dei 3,5 estrelas, que absurdo. Gente, 3,5 estrelas é bom, tá bom? Eu gostei do filme. Se você entrou nesse vídeo aqui pra pra saber se eu gostei ou não do filme, já tá escrito. Ó, gostei. Pode sair se você só quer saber se eu gostei ou não, pode ir. Eu gostei do filme. Só não é um filme 5 estrelas pra mim, gente, pelo amor de Deus. Mas assim, quem se importa com estrela é astrólogo, o astrólogo mais famoso do Brasil está... Você já sabe. Bora. Vamos lá. Acredito que Não, claro. Como é que eu posso esquecer disso? Como é que eu poderia esquecer disso? O que é que eu tô esquecendo, gente? Você já faz parte da Introdução ao Cinema, o curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. Ao assinar, você tem acesso a todas as aulas disponíveis no curso, mais 2 aulas novas todos os meses. Olha só quanta aula que você vai ter, cara. Olha quanta aula você vai ter. E o que você vai ter aula lá? Linguagem, teoria, história, crítica, política, filosofia relacionada à produção cinematográfica. Ah, mas seja mais específico, Felipe. A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, contra-interpretação, cinema clássico, cinema moderno, cinema pós-moderno, cinema e a pós-verdade, neorrealismo italiano, cinema novo. Tem muita aula lá. Você pode conferir, inclusive, todas as aulas no Instagram, @Introdução ao Cinema. Lá você vai descobrir todas as aulas. Mas tem só isso, Felipe? 2 aulas novas todos os meses e todas as aulas que já estão lá? Pô, você quer mais do que isso? Quer mais do que isso? Então toma mais. Ao assinar a Introdução ao Cinema, primeiro, você tem acesso a um grupo exclusivo no WhatsApp para conversar com todos os alunos que estão lá e comigo também, e uma aula ao vivo no final de todos os meses. Última terça-feira do mês, nós temos uma aula ao vivo onde eu seleciono 2 filmes dos temas das aulas daquele mês para discutirmos esses filmes a partir desses temas. Esse mês, por exemplo, nós tivemos aulas sobre Christian Petzold, o cinema de Christian Petzold e cinema novo e a estética da fome. Nós iremos discutir no final desse mês A Fire e Deus e o Diabo na Terra do Sol. Porra, na moral, se depois dessa tu não se inscrever no Introdução ao Cinema, tu tá errado. Tu tá errado. Link na descrição do vídeo. Vambora. Pobres Criaturas. Pobres Criaturas. Acredito que todo rebuliço em torno de Pobres Criaturas... Eu me senti um velho quando eu escrevi rebuliço. Mas eu não consegui encontrar uma outra palavra na minha cabeça. Eu tava escrevendo rebuliço. Eu me senti um velho? Senti. Mas é a palavra que surgiu na minha cabeça também. Acredito que todo rebuliço em torno de Pobres Criaturas nos permite mais discutir alguns sintomas referentes ao cinema do que discutir verdadeiramente se o filme é inventivo, estranho ou coisa do tipo. Me parece evidente que Lanthimos busca esse estranhamento, mas o faz reconhecendo a pobreza de alguns aspectos do cinema contemporâneo, sobretudo industrial. O que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer que... de fato, o Lanthimos, e isso tá na carreira do Lanthimos como um todo, tá? Não é só em Pobres Criaturas. Ele busca esse estranhamento na encenação, esses filmes mais estranhos, digamos assim. Mas eu acredito que, tanto nos seus filmes predecessores, como em Poor Things, e mais especificamente aqui em Poor Things, ele acaba
encontrando esse estranhamento a partir de uma base comparativa com o que está posto no cinema contemporâneo. Percebe? Então, o cinema contemporâneo é um cinema casto, é um cinema dessaturado, é um cinema que visa ir de encontro com um realismo estéril. E o Lanthimos, ele parece que vai e faz algo oposto a isso para tentar criar esse estranhamento. Só que eu acredito que o filme ele é bastante contido, na verdade. E isso aqui não é necessariamente um problema. Eu acho que o problema está em ele tentar encontrar esse estranhamento e, na verdade, ser bastante controlado. E aí eu acho que é um problema do filme de fato. Mas eu acho que o filme é bastante contido, bastante controlado, sobretudo se a gente coloca essa base comparativa em outro lugar. Vamos lá. A questão é que a questão é de base comparativa. Enquanto o cinema contemporâneo é acinzentado, dessaturado, Lanthimos faz um filme colorido e vivo. De fato, se trata de um filme bastante colorido e vivo. Um filme que explora uma fotografia bastante colorida e viva. Uma fotografia que muitas vezes mostra uma exposição bastante estourada, sobretudo no rosto da Emma Stone. Várias vezes a gente vê o rosto da Emma Stone bastante branco, inclusive, enquanto o cenário é bastante colorido e vivo. As cores têm vida. Não é aquele azul pastel, o vermelho pastel, como se tudo fosse uma coisa meio homogênea. É um filme que explora essa heterogeneidade de cores de maneira bastante convincente até. Enquanto o cinema contemporâneo abandona a fantasia, e isso passa pela rejeição da cor, Lanthimos escolhe abraçar a fantasia, referenciando clássicos do cinema e da literatura, inclusive. Enquanto o cinema contemporâneo é casto, Lanthimos centraliza no sexo o motor de seu filme. E quando eu digo isso aqui, gente, é importante que a gente diga, porque quando a gente faz toda essa base comparativa com o cinema contemporâneo, que é dessaturado, ou seja, as cores perdem a vida, e, portanto, um cinema bastante acinzentado. Quando o cinema contemporâneo ele abandona a fantasia em detrimento de um realismo estéril, enquanto o cinema contemporâneo é casto e, portanto, abandona a representação do sexo, ou quando o faz é de maneira bastante sutil, o Lanthimos faz o oposto. Mas quando ele faz o oposto, ele não necessariamente já está extremando tudo isso. Ele só faz o oposto. Ele só faz o oposto. Entregando numa encenação que é bastante teatral, inclusive, isso aqui também não é um demérito, algo que supostamente nos leva a um estranhamento. Sobretudo, o espectador que, na contemporaneidade, sente esse cinema dessaturado, esse cinema casto, esse cinema estéril pelo realismo. Percebe o que eu tô falando? E quando esse espectador, acostumado a esse tipo de cinema, assiste um filme como Poor Things, enxerga a estranheza. Mas acredito, como eu disse aqui em cima, que é uma questão de base comparativa. Comparado com os filmes que estão em torno de Poor Things parece muito estranho. Mas convenhamos, a representação do sexo não é exatamente algo muito estarrecedor, como se colocou. Eu recebi comentários de alguns queridos alunos e seguidores de, porra, que isso, quando tu vê Poor Things, você vai ver, o filme é, caraca, a representação, parece que as pessoas estão fazendo de verdade. As pessoas fizeram mesmo, Felipe? Primeiro que assim, é ter uma compreensão de que a indústria tem toda uma preocupação em torno disso, para que o ator e a atriz não se sintam constrangidos e tudo mais. A Emma Stone deu alguns relatos sobre isso, inclusive. É claro que existem casos problemáticos, tá? Mas a Emma Stone deu alguns relatos sobre isso, de como o filme não pôs ela em situações constrangedoras para representar aquilo tudo. Mas ainda assim, é um filme bastante controlado. É um filme erótico? Mas é um filme erótico bastante controlado. Eu tenho uma história de um professor meu, o Diogo, inclusive aqui no chat alguém falou sobre ele agora há pouco. Eu dei algumas aulas lá com o Diogo na UERJ. A gente montou algumas aulas livres, alguns encontros por lá. E o Diogo tem uma frase que nunca saiu da minha cabeça. Quando ele faz a distinção
É o Diogo Santos, o nome, é um professor de filosofia da educação lá na UERJ. E o Diogo, ele me trouxe uma frase que nunca saiu da minha cabeça. Ele nem lembra da frase. Eu fui falar com ele sobre essa frase e ele falou que ele nem lembra mais. Mas é uma frase que faz uma diferenciação entre pornografia e erótico. E ele, de maneira bastante simbólica, isso responde muito sobre como enxergamos o sexo na sociedade. De maneira bastante simbólica, ele disse pra mim: o erótico é o corpo feminino nu. O pornô é o pinto do homem ereto. Tá ligado o que eu quero dizer? Essa é a diferença que ele faz. E essa é a maneira como nós enxergamos o sexo. E Poor Things é um filme que não se permite explorar esses aspectos mais extremos do erótico. Há representação do sexo? Há. A representação do sexo é mais extremada do que nós costumeiramente vemos no cinema contemporâneo? Sim. Só que a base comparativa aqui é baixa. O cinema contemporâneo é completamente casto. Completamente casto. No sentido de que qualquer coisa para além disso é muita coisa. No sentido de que qualquer coisa para além disso é muita coisa. Então, sim, é um filme que representa o sexo de maneira bastante extrema quando comparado com o que o cinema contemporâneo vem fazendo. Tá ligado o que eu quero dizer? Então, a parada aqui é de base comparativa. É de base comparativa. Então, mais uma vez, enquanto o cinema contemporâneo é acinzentado e dessaturado, Lanthimos faz um filme colorido e vivo. Enquanto o cinema contemporâneo abandona a fantasia, e isso passa pela rejeição da cor, Lanthimos escolhe abraçar a fantasia, referenciando clássicos do cinema e literatura, inclusive. Enquanto o cinema contemporâneo é casto, Lanthimos centraliza no sexo o motor de seu filme. Cabe perguntar, porém, toda essa estranheza é de fato autêntica ou é fruto dessa comparação? Aqui que tá a grande questão. Toda essa estranheza de fato é autêntica ou ela é fruto dessa comparação? Nós estranhamos Poor Things porque o cinema contemporâneo é casto, é estéril e é acinzentado? Ou de fato Poor Things é um filme estranho? Essa é uma pergunta importante pra gente responder. Veja, eu gostei de Pobres Criaturas. Então, pelo amor de Deus, eu gostei. O que comumente não acontece com os filmes do mesmo diretor. Eu não sou muito fã do Lanthimos. Creio que, porém, sua força está justamente nesse conflito. No conflito do filme frente a essas características do cinema contemporâneo. Pobres Criaturas é um filme até bastante controlado e racional para um filme que é chamado de estranho. Me espanta o alvoroço criado em torno do sexo. Mais uma vez, não estou falando que é ruim. Mais uma vez, eu não estou falando que a representação do sexo no filme é ruim. Eu só estou falando que ela é bastante controlada. O problema, pra mim, é o filme tentar ser estranho e ser muito controlado até. Sobretudo na segunda metade do filme. Quando o filme chega pra segunda metade, ele começa a entrar num controle ainda maior, tá? Na medida que há até mesmo uma contentação nessa representação. Fosse um filme de outro momento histórico, Pobres Criaturas não seria um filme tão estranho como hoje parece. Talvez sim na grande indústria. Então assim, na grande indústria, e aí mais uma base comparativa, Poor Things até parece um filme estranho. Mas se a gente comparar Poor Things com outros momentos históricos da nossa produção cinematográfica brasileira ou estrangeira, Poor Things seria um filme bastante comum no que tange a esse estranhamento. Não tô falando de ser bom ou ruim, não. No que tange a esse estranhamento que ele visa provocar. Pra quem ouviu pornô chanchada, Poor Things não é nada. Pra quem ouviu o cinema da novela e vague, Poor Things não é nada. Pra quem ouviu o cinema
japonês da década de 70, Poor Things não é nada quanto a esse estranhamento. Mais uma vez, eu não tô falando que é nada por conta do ser bom ou não, tá bom? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Entretanto, é o que eu digo aqui. Não se trata, porém, de um filme de outro tempo. E, por isso, cabe analisá-lo hoje. E o resultado de Poor Things no hoje nos compete percebê-lo como um marco comparativo frente a um cinema casto, careta e sem cor. De certa forma, portanto, por mais que seja um filme... De certa forma, portanto, por mais que seja um filme bastante controlado, Poor Things seja um filme bastante controlado, acredito eu que ele serve como uma comparação, como um embate, de certa forma, ao que se apresenta no cinema contemporâneo. Mais uma vez, Poor Things não é exatamente o filme que representa o sexo de maneira mais extremada. Não é o filme mais colorido de todos. Não é o filme mais extremo de todos. Não é. Mas a contemporaneidade no cinema nos oferece uma base comparativa bem frágil, onde qualquer coisa a mais é sentida, e sentida de maneira evidenciada. Gostei do filme, mas vale dizer que, de estranho, ele não tem nada. Agora, se você quer conteúdo exclusivo desse canal, seja membro. Ali embaixo, a partir de R$ 4,99. E aquele videozinho ali em cima, ó, é exclusivo para você, por exemplo. Curtiram o vídeo?